eram uns visionários. Em 2020 ou em 2021, quando começaram a pagar a uma empresa, foi porque achavam que... Eu acho isto tudo absolutamente extraordinário. Eu vou-lhe responder, acho inteiramente legítimo. Acho inteiramente legítimo neste país como em qualquer um outro lá fora, que é o que acontece. As pessoas têm uma vida fora da política, entram para a política e têm que ser absolutamente transparentes. Sabem que nada, mas absolutamente nada do que tem vindo a lume são descobertas jornalísticas. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. É uma emissão especial, tendo em conta os últimos desenvolvimentos políticos. Vamos ver se é crise, mini-crise, ou se afinal não haverá crise nenhuma. Isso ainda vamos ver. A polémica da Spinum continua bem viva e vem aí mais uma moção de censura ao governo. It's not time to make a change. Fui eu com os meus filhos que criei esta estrutura. You're still young, that's your fault. Não pratiquei nenhum crime, nem tive nenhuma falha ética. Ninguém descobriu nada. Sempre que houver qualquer conflito de interesses, fechar tudo, abandonar tudo, But I'm happy. só porque, circunstancialmente, fui eleito presidente do PSD e agora exerço as funções de primeiro-ministro? How can I try to explain? When I do, he turns away again. Deveriam os meus filhos ficar inibidos de dar seguimento ao que criaram comigo só porque eu me encontro nesta situação? E seguirá o seu caminho exclusivamente na esfera da vida dele. That I have to go away. I know I have to go. A semana promete continuar animada e nós havemos de voltar na hora normal da Vichy Soase com o episódio ordinário, e aqui é aquele que acontece todas as semanas, mas para já vamos então a esta emissão especial. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o editor adjunto de política e que também é co-anfitrião deste programa, e outro que é mais do que co-anfitrião e que está cá sempre, ou praticamente sempre, é a presença mais assídua, é o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias. Vai começar a Vichy Soase. A primeira sopa que queria lançar para a mesa é uma sopa censurada. Não sei o que é que sugere, não é? Exatamente. Miguel Viterbo Dias. Ora, ainda estávamos nós a recuperar da primeira moção de censura, chega uma segunda para nos dar mais uma bela tarde ou manhã no Parlamento. A agência Lusa notava há pouco que é um recorde na democracia, 12 dias separam uma da outra, nunca tinha acontecido. José Sócrates era o recordista até o momento, o que não deixa de ser curioso, porque há quem no panorama político procure começar a comparar José Sócrates a Luís Montenegro. Falo de André Ventura, que referiu o nome de Sócrates na reação à comunicação de Luís Montenegro. Mas esta moção acaba por ser engraçada por um motivo, é que o Governo e o Primeiro-Ministro e o PSD no seu todo saíram muito satisfeitos daquela sexta-feira da moção do Chega, com a ideia de que tinham montado ali todo um cenário que tinha posto fim a toda a polémica. Tivemos aquele número até algo inusitado de 15 deputados do PSD a falarem de forma consecutiva para colocarem perguntas sobre 15 áreas de governação e perguntarem a André Ventura se censuravam. Combate-se com populismo. Exatamente. Ia perguntar a Ventura se censuravam tudo. Nada disso. Não, a demagogia combate-se com competência. Não é com nada disso. O populismo combate-se com competência. Exatamente. Estava difícil. E, portanto, apesar de todo esse cenário montado, o PSD saiu muito confiante desse debate. Isto não quando, nos dias a seguir, as dúvidas adensam-se e sobre matérias que realmente levantam dúvidas. Ou seja, a questão aqui é que
O Chega tem conseguido desgastar Luís Montenegro desde há muitos dias, mas chegámos ao verdadeiro assunto só nesta última semana, com estes detalhes sobre os pagamentos dos clientes, quem são os clientes e de que forma é que isso pode ou não ter um conflito de interesses com o atual Primeiro-Ministro em funções. Por isso, Luís Montenegro chega aqui muito mais desgastado e também mais melindrado, porque agora sim começa a ter que dar respostas a perguntas que fazem sentido e não há questão da lei dos solos e da imobiliária, que era uma questão muito paralela face ao que estamos a assistir agora. No governo já há um bocadinho a ideia de que 2 moções de censura que não passam dá uma de confiança, menos mais menos dá mais. É isto, Miguel. É uma regra da matemática que, como vocês sabem, é uma área em que me especializei durante algum tempo. Mas permite-me, Rui, que não é todos os dias tenho esta oportunidade, de discordar abertamente do meu camarada e companheiro de viagem, Miguel Viterbo Dias. Isto porque o Miguel sugeriu que é o Chega que está de alguma forma a desgastar o governo. Ora, no meu entender, quem está a desgastar o governo é o próprio Luís Montenegro. Luís Montenegro teve há 15 dias, sensivelmente, a oportunidade de esclarecer tudo o que haveria para esclarecer, assumir que cometeu um erro, e o erro foi manter a ligação à empresa familiar que criou quando estava fora da política e desfazer-se dela. 15 dias envolvidos, Luís Montenegro dirige-se ao país não para reparar o erro que tinha cometido, mas para insistir no erro. E, portanto, com a agravante de que arrastou o governo todo literalmente atrás dele, porque os ministros se dispuseram para a fotografia, para as imagens, atrás do Primeiro-Ministro, para dar um sinal de muita confiança em Luís Montenegro. Ora, isto só vai... não só a gestão de todo o processo foi desastrosa e permitiu que se criasse aqui um clima de enorme suspeição, que porventura até é injustificado. Sabemos agora a identidade dos clientes da empresa familiar de Luís Montenegro. E, enfim, percebemos que resultam de ligações muito próximas de Luís Montenegro a figuras da sociedade de Espinho, no caso a família Violas, mas não só, e isso pode levantar, e a meu ver levanta, problemas de conflito de interesse, mesmo que não seja um conflito de interesse material, pelo menos no domínio da ética. E Luís Montenegro, ao permitir e ao praticar este silêncio que se tornou a determinada altura ensurdecedor, criou um desgaste enorme ao governo, e não me parece, honestamente, por muito que esta moção de censura venha a ser chumbada, o que, respondendo à tua pergunta, Rui, vai traduzir-se inevitavelmente numa moção de confiança ao governo, indireta, mas é uma moção de confiança. Não me parece que Luís Montenegro se consiga já libertar do manto de alguma desconfiança que ele próprio ajudou a alimentar. E pode ser uma forma de se libertar disto, ainda votos, porque depois de ser legitimado já ninguém voltaria a falar de todo este assunto, porque os portugueses dariam essa legitimidade. Eu lembro, por exemplo, num caso muito mais grave, como Miguel Albuquerque agora voltou a estar de novo numa situação de fragilidade, mas como o facto de todo o governo dele estar envolvido num caso judicial, que não é o caso, atenção, este caso ainda não é um caso judicial, e o ainda nem sabemos se vai ser algum dia, se de facto isso depois lhe permitiria ter uma vida mais descansada, mesmo que a aritmética parlamentar fosse sensivelmente a mesma. É possível que sim, que isso acontecesse, que que os eleitores viessem a reconfirmar a confiança em Luís Montenegro. Não há indícios nesse sentido. Aliás, alerto para uma questão que me parece interessante. Todas as sondagens apontam para um empate, não diria empate técnico, algumas sim, outras não, mas para uma proximidade evidente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Mas todas as sondagens também dizem outra coisa, que é a figura de Luís Montenegro é muito apreciada pelos eleitores, estando até acima. Ainda não percebemos o impacto destes dias, não é? Exatamente, e era aí que queria chegar. Se o maior ativo do governo e do PSD neste momento é a credibilidade e a confiança que Luís Montenegro desperta, então porquê resistir ao reconhecimento do erro e à prestação cabal de esclarecimentos, mantendo um clima de desconfiança e minando o maior ativo do PSD e do governo neste momento? Não me parece uma estratégia muito inteligente, até nem sequer me parece uma estratégia, parece uma tática. Enfim, é sempre bom recordar que Luís Montenegro apareceu na política prometendo que o tempo das habilidades de António Costa tinha terminado e tinha chegado ao fim. Sim, e aqui não sei se Luís Montenegro
hoje, se o Luís Montenegro de 2023 concorda com o Luís Montenegro de 25. Até porque aqui não é uma questão, não é um caso e casinho que se possa resolver afastando o ministro, porque é diretamente com o chefe do governo, não é? Portanto, não há aqui uma forma de resolver isto sem grandes impactos. E Luís Montenegro, há aqui uma grande questão logo de, se calhar a palavra é de percepção do que é errado ou não, ou do que é pouco E as ético ou não. percepções contam, Rui. Conta, exatamente. Eu usei a palavra percepção de propósito, que é Luís Montenegro considera mesmo que é legítimo da parte dele ter de alguma forma arranjado uma maneira de não perder aqueles clientes. Se calhar se um dia voltasse para a vida profissional. E a Spinum Viva não foi mais do que isso, que é uma forma dele manter os clientes que já tinha conseguido antes. Se ele fosse dono de uma mercearia em Espinho há 20 anos, que fosse da família, e fosse passando, ninguém ia dizer, bem, o homem não se desfez da mercearia. A questão aqui é que a empresa, como o próprio admitiu, e mesmo as pessoas do PSD vão admitindo, partiu dos próprios contactos e da rede de contactos de Luís Montenegro. Foi formada aquela empresa em específico, já depois de ele ter estado na política e já depois de ter tentado uma primeira vez ir à liderança do PSD. Depois, quando de facto efetivamente chegou a presidente do PSD, quis ele próprio sair da empresa, mas ele sabe que na verdade acabou por ser um beneficiário direto da mesma e caiu por terra na comunicação ao país a ideia de que Luís Montenegro não tem influência na empresa. Tanto tem que ele agora pediu à mulher que saísse, tanto tem que acabou por admitir que no fundo toda a gestão passaria também por ele, mesmo que tenha pessoas contratadas para o fazer. Aliás, Rui, na primeira resposta que Luís Montenegro dá ao Correio da Manhã, a determinada altura, creio que é na primeira ou talvez na segunda, já não sei bem, Luís Montenegro chega mesmo a assumir que continua a dar opiniões aos filhos quando eles a pedem. E, portanto, Ele dizia na altura que era a única influência que tinha na empresa. portanto, mas o problema é que tem uma influência efetiva e tem uma relação que, além de pessoal, de amizade, é também de comercial, uma relação comercial com 2 ou 3 figuras com muita exposição pública e com interesses no país, o que não é nenhuma ilegalidade, não é sequer nenhuma irregularidade, mas que implica uma relação direta entre o Primeiro-Ministro e empresas que continuam a desenvolver a sua atividade. Portanto, não me parece que haja, ou que houvesse, no caso, outra saída que não Luís Montenegro e a família, por via da família, suspender de vez a atividade da empresa e seguir em frente. E ele, mais uma vez, continua a não querer que os clientes saiam da esfera dele e, portanto, continua sempre essa discrepância entre aquilo que é a avaliação feita pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o telemóvel de um ex-Primeiro-Ministro há de ter mais contactos do que um telemóvel de alguém antes de chegar a esse lugar. Precisamente vamos ver se Luís Montenegro não se cansa disto ou se não acaba por ir a votos e de alguma forma as coisas lhe correm pior e de facto volta para os clientes. E, portanto, vamos ver qual é o rumo dos acontecimentos, mas de facto é o momento mais sensível que o Governo enfrenta neste momento. Deixem-me só dizer uma coisa relativamente a esta sopa censurada, que é, além, pior do que uma sopa censurada, é uma sopa truncada, uma sopa incompleta. Agora já há sopas sem batata, atenção às favoritas eventualmente deste painel. Eu pessoalmente prefiro sem batata, o Miguel também. Ali o Miguel Esse é mais tradicional. O Miguel Viterbo Dias, quanto mais batata melhor. Já dizia o Lubomir, batata é batata. Mas na verdade, onde eu queria chegar é que há nesta maneira de comunicar do Primeiro-Ministro, acho que houve um subvalorizar da capacidade jornalística de ir atrás de alguns temas. Ele achou que, revelando uma parte das empresas que não se chegaria lá, os jornalistas não chegariam lá por eles próprios, e de facto de alguns clientes ainda não se chegou, mas a outros sim. E depois uma que eu acho que é o expoente máximo do chique espertismo nacional. Não sei se foi o Luís Montenegro, quem foi o obreiro, mas quando, e Miguel, tu deste essa notícia, Miguel Viterbo Dias, são muitos Miguéis a darem notícias aqui, se a minha vista se faz, é muito complicado. O outro Miguel também deu outras notícias que, neste caso, nomeadamente, ainda antes disto acontecer, os últimos acontecimentos, toda a questão das conspirações contra o governo, foi o Miguel Santos Carrapatoso, mas agora falava da notícia do Miguel Viterbo Dias, que estava relacionada com a questão de Inês Patrícia, na verdade,
ter outro nome profissional e só colocar o primeiro e o segundo nome, de forma a que passasse mais ou menos em claro quem era e quais eram as ligações que tinha ao próprio PSD e também, nomeadamente, depois ao secretário-geral do PSD e líder parlamentar do PSD, com quem também tinha trabalhado e que ainda hoje mantém a morada profissional por razões quase técnicas no mesmo sítio da Sociedade de Advogados de Hugo Soares. E, portanto, isso aí é uma chique espertice máxima que acabou por ser, obviamente, desvendada, e isso também mostra que, na verdade, o que o mais transparente do que eu, afinal, pode ser mais transparente mesmo. Naturalmente, e é verdade. Por exemplo, os rendimentos dos últimos 15 anos, o Primeiro-Ministro mostrou isso. E se esses rendimentos de declaração fiscal não diz grande coisa, não é? Diria muito mais que outro tipo de clientes é que o Primeiro-Ministro eventualmente teve, mesmo os pontuais, ou que a empresa continua a ter, para as escusas, do que propriamente essa informação, ou então quantas figueiras tem em Resende e por aí fora. E, portanto, é uma transparência seletiva, e esse é o principal problema. E avançar agora para uma última sopa, segunda e última sopa, que é uma sopa fria. Não sei a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Miguel, já escreveste há uns meses, se calhar já há mais de um ano. Neste caso é uma sopa congelada. Exatamente. Eles não se falam, não têm conseguido falar com o outro. Está tudo congelado. Na verdade, a relação entre eles não é a melhor, até porque, ao que parece, Luís Montenegro não gosta muito de contar a Marcelo Rebelo de Sousa o que é que se está a passar na vida dele e do governo em geral, que é isso que lhe interessava mais. E começou logo mal, logo na composição do governo. Marcelo Rebelo de Sousa deu na altura muitos sinais de alguma insatisfação pela forma como foi colocado de parte. Estava a pensar na melhor expressão. Só recebeu os nomes quase mesmo em cima. E já nessa altura Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito melindrado com Luís Montenegro, e é importante sempre assinalar isto, porque a tendência é colocar sempre o ónus em Luís Montenegro, mas é preciso não esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa foi muito mauzinho com Luís Montenegro durante grande parte do percurso de Montenegro como líder da oposição. Chegou até a sugerir que a oposição era fraca e que assim não ia lá. Portanto, é normal que Luís Montenegro tenha uma relação de alguma distância de segurança face a Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois, pessoalmente, sempre tiveram uma boa relação. Isso é histórico, está documentado. Nós próprios já fomos... No livro, na cabeça de Montenegro. E em artigos que Rui Pedro Antunes também fez, variedíssimos artigos que fez no Observador. E, portanto, mas isso é uma coisa, outra coisa é a relação política. A relação política começou mal logo aí, depois teve alguns irritantes pelo caminho, sendo que à cabeça destaco a nomeação de Amadeu Guerra como novo Procurador-Geral da República. Marcelo Rebelo de Sousa deu muitos sinais, em privado e depois finalmente em público, de que não estava a gostar de estar às escuras. E Luís Montenegro levou o processo até ao limite, até apresentar o nome já fechado, e aí Marcelo Rebelo de Sousa achou muito bem e aceitou. Este caso veio servir como vingança de Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Montenegro nunca telefona no dia em que precisava de um respaldo presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa não o atendeu, e isso tem um significado político, a que se soma um outro momento de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo da semana passada, que foi, já depois de Luís Montenegro ter aparecido no Parlamento a dizer que não prestava mais esclarecimentos a ninguém porque era preciso nascer duas vezes para ser tão transparente como Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa apareceu a lembrar, mas há outras formas de exigir respostas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está apostado, a meu ver, em fragilizar Luís Montenegro, mas também sem um objetivo evidente, porque Marcelo não quer eleições. Ora, se não quer eleições, o que é que ganha em fustigar Luís Montenegro? Só o Marcelo poderá responder. E a relação entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar assim, bem fria, e nós regressamos para a segunda parte, que é uma entrevista ao líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares.
Ora, bem-vindos à segunda parte de uma Vichy Soase especial. Neste caso, o nosso convidado também tem um cargo de destaque, além de ser líder parlamentar, ou dois, na verdade, é também secretário-geral do PSD e é comumente visto como uma espécie de número 2 informal do partido, principalmente pela ligação que tem ao primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro. Hugo Soares, bem-vindo. Íamos precisamente tentar aqui começar por esclarecer algumas dúvidas sobre o que pode acontecer daqui para a frente e também apelávamos a que fossem mais ou menos concretas para que não se desse depois a análises diferentes. O ministro Paulo Rangel e outros governantes já vieram dizer que mesmo com a moção de censura do PCP chumbada, nada garante que o governo ou os partidos do governo não venham a apresentar uma moção de confiança caso a oposição continue a explorar este caso de forma contínua. O que é que isto quer dizer exatamente? Qual é que é o limite em que o PSD não aguenta mais e avança ele próprio com uma moção de confiança? Muito obrigado, Rui Pedro, pelo convite. É sempre um gosto estar convosco no Observador. Como sabe, eu não quero fugir a nenhuma das questões, nem sequer, como disse, andar a lateralizar as respostas. Acontece que uma moção de confiança é apresentada pelo Governo, não é nem pelo grupo parlamentar do partido ou dos partidos que sustentam o Governo na Assembleia da República, nem por um partido político, é pelo Governo. E por essa questão só o Governo pode responder, designadamente o Primeiro-Ministro. Eu creio que ele fez uma declaração no sábado passado ao país, onde explicou, tintim por tintim, do ponto de vista, quer pessoal, quer do ponto de vista político, o momento que estávamos a atravessar e que estamos a atravessar. Os partidos da oposição têm, evidentemente, depois do desafio lançado pelo Primeiro-Ministro, uma resposta a dar que não se dada nos últimos dias e o Governo tirará as suas ilações e será pelo menos discutida uma moção de censura, isso é o que é conhecido. Enquanto secretário-geral de resto, é que ser o Governo a tratar desse assunto. Enquanto secretário-geral do PSD não tem uma opinião sobre se há de facto um limite em que o desgaste ao Governo se torna insuportável e que passa a ser essencial clarificar dessa forma com a moção de confiança? Vamos lá ver. O secretário-geral do PSD tem opinião, certamente, e transmite-a nos fóruns e nos órgãos próprios e evidentemente, que a transmite também ao Primeiro-Ministro de Portugal. Eu posso fazer esse comentário, se quiser, na base de uma análise política que não tem concreto da resposta que me pede. O que me parece evidente é que não se trata do desgaste do Governo que leva a que se crie uma moção ou que o Governo pense numa moção de confiança. O que pode levar ou não, e que o Primeiro-Ministro elencou como motivos para uma moção de confiança, é saber se o Parlamento dá ou não dá condições ao Governo para executar o seu programa. Vamos por partes. O Parlamento foi chamado a votar uma moção de censura na sexta-feira passada, com base, como sabem, em disparates autênticos colocados em cima da mesa pelo partido do deputado André Ventura. Essa moção de censura foi chumbada por todos os partidos, como sabe, só foi votada a favor pelo deputado André Ventura. Hoje, sabe-se que o Partido Comunista Português, com base em matérias de governação, não sei se já teve ocasião de ler o texto da moção de censura, creio que sim, o texto da moção de censura é quase toda ela com base em motivos da governação, acerca daquilo que têm sido as políticas públicas que o Governo tem seguido. Ora, eu estou nas antípodas e creio que estão a esmagadora maioria dos portugueses nas antípodas dessa análise. O Governo tem governado e bem, resolvendo problemas concretos da vida das pessoas, problemas que se arrastavam durante muitos e muitos anos e que ninguém conseguia resolver. Nós atravessamos um período em que o país está economicamente forte e saudável e financeiramente muito robusto. Nós temos problemas resolvidos na área da educação que se arrastavam há mais de 8 anos. Temos as carreiras e os salários a serem valorizados na administração pública. O ordenado mínimo a subir, mas com ele a arrastar, como é público, o ordenado médio. Ou seja, nós estamos a conseguir que o país pague melhores salários. Perguntar-me-á, mas é isso o objetivo? Já atingimos o objetivo? Não atingimos. Claro que não atingimos. O Governo governa há cerca de 10 meses, 11 meses. Há ainda muito por fazer. Eu estou a deixá-lo continuar porque é importante ouvir o facto. Relativamente à moção de censura, nós estamos nas antípodas daquilo que é posicionado pelo Partido Comunista Português. O Parlamento terá ocasião esta semana de dizer se o Governo tem ou não condições para seguir o seu programa de governo. E nós estávamos a deixá-lo falar porque é muito importante, especialmente importante nesta altura, ouvir o que tem para dizer e explicar, mas voltando à nossa questão original, porque ela foi introduzida por
elementos do próprio governo, no caso Paulo Rangel, mas não Sim, só. claro. A ideia de que a moção de confiança não está necessariamente afastada, mesmo que a moção de censura seja chumbada, como vai ser no Parlamento. Portanto, se houver, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, o governo tratará de apresentar uma moção de confiança no Parlamento? Por se Mas sentir eu vou obstaculizado falar- na sua governação, por exemplo? Vamos lá ver. Lá, Miguel, deixa-me dizer o seguinte. Eu não vou comentar, nem vou antecipar aquilo que será a posição do governo, porque eu não sei. Essa é a posição do governo, eu repito. Quem tem o direito, o instrumento de poder usar uma moção de confiança é o governo, não é o grupo parlamentar do PSD. Mas falou, por exemplo, na questão de uma comissão parlamentar de inquéritos. Eu queria lhe perguntar a quê? A que é que pode haver uma comissão parlamentar de inquéritos? Agora só para eu também perceber o que é que nós estamos a falar. Aquilo que os partidos da oposição têm falado é uma comissão de inquérito às atividades da empresa Spinum Viva por parte do Primeiro-Ministro. Muito bem. Então é as atividades de uma empresa privada que pode haver uma comissão parlamentar de inquérito. Cá estaremos para discutir se pode, se deve haver, se vai haver, como é que os partidos votam. Vamos então diretamente ao caso que nos traz até aqui, porque eu creio que é manifestamente isso que quem nos ouve e os próprios seus jornalistas que conduzem e bem esta entrevista, como sempre, querem falar sobre o caso da Spinum Viva, esse magno caso. E nós teremos tempo, Hugo Soares. Deixe-me só colocar-lhe mais uma outra questão antes de escalpelizarmos o caso. O Ministério Público abriu uma investigação com base numa denúncia anónima. Não é verdade isso. Está a analisar, tem razão, está a analisar se abre ou não, se dá sequência a esta denúncia anónima. O Miguel assim imaginará, certamente, o Miguel imaginará quantas denúncias anónimas num país que hoje... Já deixa-me falar sobre isso. Mas se o inquérito for de facto aberto, Luís Montenegro deixa de ter condições para continuar no cargo? Eu respondo a essa pergunta. O país tem que saber que hoje o país político vive nas autarquias, nas freguesias e os membros do governo sobre uma constante pressão de denúncias anónimas junto do Ministério Público. Eu vou repetir. Hoje, infelizmente, a forma dos partidos fazerem oposição é acharem que, através de denúncias anónimas, instrumentalizam a política. E se for aberto um inquérito? Deixa-me, eu assim não consigo, quer dizer, se não levar um raciocínio até ao fim, tenho muita dificuldade em explanar o meu raciocínio. Isto para dizer o que aconteceu e que foi conhecido hoje porque a imprensa perguntou ao Ministério Público, o Ministério Público confirmou, como se calhar confirmaria, digo eu, outras denúncias anónimas que aconteceram já no passado sobre este Primeiro-Ministro ou sobre outros e que foram objetivamente deitadas ao lixo pelo Ministério Público, é que alguém entendeu fazer uma denúncia anónima. E compete ao Ministério Público, e bem, olhar para a denúncia anónima e dizer assim, bem, há aqui algum indício, nem averiguam indícios nesta fase, se há algum fundamento para que possa ser averiguado, não é sequer abrir um inquérito, é averiguar. E o Ministério Público nem nessa fase está na fase de olhar para a denúncia anónima e ver o que lá está. E, portanto, vamos aguardar serenamente, tranquilamente. Eu confio muito no Ministério Público, devo lhe dizer, e creio que o Ministério Público se engana muitas vezes, a maior parte das vezes também acerta, faz parte do trabalho do Ministério Público. E o Ministério Público dirá o que tiver a dizer sobre essa circunstância. E o Primeiro-Ministro avaliará as condições políticas que tem para governar ou não, se houver alguma ação por parte do Ministério Público. Como sabe, este Primeiro-Ministro teve, já na pendência do exercício do Primeiro-Ministro, um inquérito aberto pelo Ministério Público. O país sabe isso. Relativamente à casa. É verdade, relativamente à história de uma casa que o Primeiro-Ministro construiu, que aqui del Rey, durante meses, páginas dos jornais, primeiras páginas já agora, que enchiam com versões contraditórias do ponto de vista jurídico, etc. E que acabou o que arquivado. Aconteceu a essa investigação? Essa investigação acabou arquivada. A minha pergunta é que vou deixar só para que os portugueses possam refletir. Era por causa desse inquérito que o Primeiro-Ministro devia ter saído do governo e agora foi arquivado a averiguação ou esse inquérito que foi realizado por manifestas e infundadas razões para que prosseguisse o inquérito? Não. Agora, a avaliação faz-se no caso concreto, que é assim que eu acho que deve ser. E por isso, só depois de conhecida essa atuação. Essa avaliação compete e caberá ao Primeiro-Ministro na hora em que ele entender dever fazer. Deixe-me ir também à forma como o Governo tem gerido este caso do ponto de vista institucional. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou aquilo que o Observador já tinha dado conta, de que Luís Montenegro não falou com o Presidente da República, mas disse o Presidente da República que não tinha que o fazer, mas poderia ter ouvido a opinião de Marcelo Rebelo de Sousa. Esta é uma forma leal de cooperação institucional?
é absolutamente leal. E eu sublinho as palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Presidente da República, que disse que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha que o fazer, mas poderia fazer. Entendeu o Primeiro-Ministro não o fazer. O Presidente da República respeita essa posição e eu também respeito. Mas não devia ter qual é a feito. razão, mas porquê é que devia ter feito ou não devia ter feito? Se calhar, se tivesse feito, eu estava a dizer porque é que o fez. Vamos lá ver. O relacionamento institucional entre o Primeiro-Ministro e Belém, designadamente com o Presidente da República, é, como se sabe, muito bom. Os dois conheciam-se bem antes de qualquer Já uma houve um destas reparo ao funções. outro. Mas isso é normal, faz parte, ainda bem que as instituições funcionam para lá do relacionamento pessoal. Olha, lá está, é tal prova de independência das pessoas, que independentemente dos relacionamentos pessoais, as pessoas são capazes de distinguir no exercício das funções aquilo que deve ser precisamente o bom exercício das funções. O Primeiro-Ministro entendeu que devia fazer uma comunicação ao país e que não devia falar com o Presidente da República antes. Se é que assim foi, eu não sei. Aparentemente há notícias que o Primeiro-Ministro terá tentado falar com o Presidente da República e que não conseguiu, aparentemente também no final. Mas era um sei, telefonema, é um telefonema há muito pouco tempo de Luís Montenegro fazer a comunicação ao país. Aqui a nossa pergunta é se não deveria haver um cuidado especial, até atendendo ao momento delicado em que o Governo e o Primeiro-Ministro estavam naquele momento em que se dirigiam ao país. Repito, eu respeito muito a posição do Sr. Presidente da República, que disse que o Primeiro-Ministro podia ou não podia ter ligado, que era uma opção do Primeiro-Ministro. E respeito muito a opção do Primeiro-Ministro, que podia ou não podia ter ligado e, pelos vistos, não terá ligado com a Pode antecedência fazer-se, pode, que fez, não é? Avançando no que Soares, Não percebi. se pode fazer, podia, mas não o fez. O que Como também se fizesse, podemos estar hoje a discutir porque é que o fez. É igual, não é? Vamos respeitar a posição do Presidente da República e vamos respeitar a posição do Primeiro-Ministro, que eu acho que é assim que deve ser. E o facto do Presidente da República ter aparecido a meio da semana anterior a lembrar aos partidos que havia formas de exigir mais esclarecimentos por parte do Primeiro-Ministro não fragilizou ainda mais a posição de Luís Montenegro? Porquê? Esta Acha sugestão... que não é normal o Sr. Presidente da República dizer que os partidos podem fazer perguntas? É uma questão Normal curiosa. será, mas Luís Deixa-me só dizer Montenegro o seguinte, disse no sabem Parlamento que há um que instrumento. não ia responder a mais nada e imediatamente a seguir aparece Marcelo Rebelo de Sousa a pressionar noutro sentido. Sabe que há um instrumento do Parlamento e dos deputados individualmente considerados que é colocar perguntas por escrito ao Primeiro-Ministro, às quais o Primeiro-Ministro está obrigado a responder. E foi precisamente isso, creio eu, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, aludia quando dizia isto. Que depois, aliás, o deputado André Ventura, ele próprio anunciou um conjunto de perguntas que ia enviar ao Primeiro-Ministro. Na mesma semana, na sequência das declarações do Presidente da República, o deputado Pedro Nuno Santos, na sexta-feira de manhã, creio, foi na sexta-feira de manhã, exatamente, falou ao país e elencou 3 perguntas que dizia que eram as 3 perguntas que estavam por responder relativamente ao caso Spinum Viva. Recordar-se-ão. Podemos falar sobre elas daqui a um bocadinho e se elas foram ou não respondidas. E depois como é que tudo evoluiu. E eu queria mesmo depois falar sobre isso e sei que lá iremos. Isto para dizer o quê? Há de facto instrumentos que os deputados podem usar para fazer perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. É o debate quinzenal, é chamar o Primeiro-Ministro ao Parlamento, olha, é uma moção de censura como o PCP agora fez e como fez o Chega na semana passada, são as perguntas regimentais. É assim que a democracia funciona. A democracia tem regras, tem limites, e tem limites na aplicação das regras, bem entendido, e elas devem ser aplicadas e devem ser usadas com toda a naturalidade e com toda a normalidade. E reconhece que houve algum erro na gestão deste processo por parte do Primeiro-Ministro? Até comunicacional? Não sei, eu tenho, com franqueza, tenho muitas dúvidas de elencar ou de apontar um erro. Vamos lá ver as coisas como elas são, para podermos falar sobre elas com muito desassombro, como de resto eu acho que os portugueses estão habituados a que eu falo sobre estas matérias. A questão da empresa da família do Sr. Primeiro-Ministro, e que foi do Sr. Primeiro-Ministro, quando não era Primeiro-Ministro, foi colocada numa capa de um jornal na sexta-feira da semana passada, creio eu, há 15 dias. E sabemos bem que foi um tiro ao lado, portanto é porque fazia uma ligação abusiva entre... Pois é, que assim é quase impossível, está a ver? Mas a notícia não era para ser um tiro ao lado, a notícia queria dizer qualquer coisa, e agora dizem os seus jornalistas, e eu folgo em ouvir o Miguel Carrapatoso a dizê-lo com esse desassombro também, que a notícia era totalmente um tiro ao lado. O totalmente é meu, o Miguel Carrapatoso disse só que era um tiro ao lado, mas eu queria sublinhar o totalmente porque me parece justo. Nessa ocasião, todos diziam que o Primeiro-Ministro devia responder. O Sr. Primeiro-Ministro estava, como sabem,
de malas feitas a partir para o Brasil numa visita de Estado importantíssima para o país, para a nossa relação bilateral com o Brasil e para a economia portuguesa. E logo no dia seguinte, o deputado André Ventura anunciou que se o Primeiro-Ministro não respondesse às perguntas que ele tinha, que ele achava que devia responder, dava entrada de uma moção de censura que, de resto, apresentou e anunciou logo na segunda-feira. É verdade que ele andou a adiar aquilo constantemente, era de hora a hora, a ver se conseguia evitar perder Soares, a face. se não acelerarmos, não vamos conseguir falar do caso em concreto. Pois, mas é que os senhores perguntam-me uma coisa, querem que eu responda, eu começo a responder, depois querem atalhar. Não, no caso, o Soares é que está a falar da capa do Correio da Manhã. Nós temos uma pergunta concreta sobre a empresa. Soubemos que a empresa da família de Luís Montenegro tem como principais clientes essencialmente uma família, a família Violas, que detém o Casino Sol Verde, a Clip e também, por via de Filipa Silva Carvalho, a Lopes Barata, portanto 3 clientes ligados de alguma forma à família Violas, e depois tem outros clientes que são ou que resultam de relações de confiança que Luís Montenegro foi construindo. A nossa pergunta é se é aceitável que um Primeiro-Ministro, através da sua família, continua a receber avanças mensais enquanto ocupa o cargo de Primeiro-Ministro. Bem, eu acho que essa é a grande questão. Essa é, de facto, a magna questão. A questão é saber se alguém que tinha uma empresa e que tinha clientes dessa empresa, eu creio que hoje já ninguém adere à narrativa que eu sei que era a narrativa subliminar. Vamos falar das coisas também de forma desassombrada. Aquilo que uma narrativa escondida queria dizer é que havia uma empresa que não prestava trabalho e que existia para financiar a família do Primeiro-Ministro depois de ele ser Primeiro-Ministro. Hoje já toda a gente percebeu que essa empresa trabalha, de facto, tem trabalhadores, faz trabalho para esses clientes. A pergunta que me faz é legítimo, creio que é mais ou menos isso, que o Primeiro-Ministro, que tinha uma empresa familiar, tenha, quando foi para Presidente do PSD, não quando foi para Primeiro-Ministro, deixado a empresa a mulher e aos filhos, e os filhos e os seus colaboradores pudessem continuar a trabalhar e as empresas pudessem continuar a pagar aquilo que pagavam antes. Aliás, eu ouvi ontem, já agora, ouvi o Dr. Pacheco Pereira dizer que as empresas só pagavam aquilo à empresa da família do Primeiro-Ministro porque ele era Primeiro-Ministro. Vejam bem ao que isto pegou. Quando todos esses clientes são anteriores ao início das funções do Primeiro-Ministro, Presidente do PSD. Não é como Primeiro-Ministro. Eram uns visionários. Em 2020 ou em 2021, quando começaram a pagar a uma empresa, foi porque achavam que... Eu acho isto tudo absolutamente extraordinário. Eu vou-lhe responder, acho inteiramente legítimo. Acho inteiramente legítimo neste país como em qualquer um outro lá fora, que é o que acontece. As pessoas têm uma vida fora da política, entram para a política e têm que ser absolutamente transparentes. Sabem que nada, mas absolutamente nada do que tem vindo a lume são descobertas jornalísticas. Porque estão na declaração do Primeiro-Ministro. Na declaração do Primeiro-Ministro. Consta tudo. Os clientes não estão. Na declaração do Primeiro-Ministro. Não, os clientes não estão, nem têm que estar. Não estão, nem têm que estar. Se tivessem que estar, estariam. E sabem porque é que não estão? Porque o legislador, há muitos e muitos anos, não é de hoje, não é de agora, é de há muitos e muitos anos, foi consciente, e o legislador é escrutinado também, se é justo que essas empresas vejam hoje o seu nome devassado como está a ser devassado, e foi essa a razão pela qual o Primeiro-Ministro entendeu que não devia dar os nomes dos clientes a não ser que mas eles depois a empresa acabou por fazê-lo. Deixe-me ver aqui ainda uma questão política que está relacionada. Eu não consigo. Não, já teve a oportunidade de dizer que entende este pagamento à empresa familiar de Luís Montenegro, e essa é a resposta a essa pergunta. O PS tem estado particularmente interessado no pico de faturação em 2022 porque há quem sugira que essa faturação extraordinária pode estar relacionada com o financiamento da campanha interna do PSD. O Soares acompanhou de perto essa campanha, naturalmente. Pode dar garantias que uma e outra coisa não estão relacionadas? Então eu vou responder a isso de forma muito clara, porque ainda por cima é um assunto que eu conheço também muito bem. Vamos lá ver. Essa era uma das perguntas que Pedro Nuno Santos fez na sexta-feira de manhã. As 3 perguntas que Pedro Nuno Santos fez foram: quem são os clientes das empresas? Certo? Check. Quem são os colaboradores da empresa? Check. E porquê é que houve um pico de faturação em 2000 e, já agora? 22. 22, muito bem. 2022. É curioso, já algum dos senhores jornalistas que está agora a fazer esta entrevista comigo, ou o Pedro Nuno Santos,
ouviram, acompanharam o debate da moção de censura e a intervenção inicial do O Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro disse que era uma empresa de combustíveis Ele disse, que eu vou dizer o faturou... que é que o Primeiro-Ministro disse. Eu vou dizer o que é que o Primeiro-Ministro disse. Eu vou dizer o que é que o Primeiro-Ministro disse. Se quiser, eu até lhe posso ler o que o Primeiro-Ministro disse, porque eu acho que assim ficam as dúvidas todas dissipadas. Se quiser, eu vou-lhe ler, porque eu tenho cuidado de saber daquilo que falo, para não falarmos todos daquilo que não existe, porque parece que depois as coisas não foram ditas. Só que foram, é uma chatice, foram mesmo, não é? O Primeiro-Ministro diz o seguinte quanto à questão da faturação. O pico de faturação de 2022 e 2023 explica-se pela conjugação de dois fatores. Estou a citar aquilo que o Primeiro-Ministro disse. O primeiro e mais importante, que é aquele que cria o pico de faturação, foi que em 2022, ainda antes de assumir a presidência do PSD, vou repetir, ainda antes de assumir a presidência do PSD, eu próprio apresentei a conta final, portanto, o valor final do meu trabalho, devido pela prestação de serviços de reestruturação, ouçam bem, de uma empresa familiar do comércio de combustíveis, que envolveu a consultoria de gestão, planeamento estratégico, apoio à formulação das respectivas operações, no âmbito de processos negociais de arrendamento, fornecimento de combustíveis e embedramento de estações de serviços, e que se alcançou depois com diferentes operadores. Este trabalho, que durou mais de 2 anos, qualquer empresário que nos esteja a ouvir, ou qualquer trabalhador, sabe como o mercado e como a vida funciona. O pior é quando os outros querem desvirtuar. Mas eu vou voltar. Este trabalho, que durou mais de 2 anos, foi responsável sensivelmente por metade do valor dos negócios de 2022. Já agora, que empresa foi essa, Hugo Soares? Porque continuamos sem saber. Isso terá que perguntar à empresa se ela quiser divulgar. Mais uma vez, lhe digo, não há problema nenhum, não é nenhuma empresa que tenha relações com o Estado, tenha relacionamento público com o Estado. Não é R-Star. Seja uma empresa. Não é? R-Star. Não sei bem que empresa é essa, mas garanto-lhe que não é. Ok. Garanto-lhe que não é. Garanto-lhe que não é. Podem estar muito à vontade, vou repetir, garanto que não é, embora eu não conheça essa empresa. Já agora, que empresa é essa? Que é para saber o que é que estamos a falar, não estamos aqui todos a falar no ar. É uma empresa de combustíveis da É que zona eu de ainda Espinho. hoje... Não é, de todo, não é. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não é de todo. Deixe-me só dizer-lhe com muita curiosidade que ainda hoje li notícias que saíram, entretanto, que acusam o Primeiro-Ministro de ter faltado à verdade nas declarações que entregou no registro de interesses, porque tinha não sei quantas contas, e depois põem advogados a comentar que, de facto, se assim fosse, advogados que não têm culpa nenhuma e que comentam com base em notícias que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Eu desafio os senhores jornalistas, porque é público, a poderem consultar as declarações. Mais uma vez estamos perante uma notícia que não é verdadeira, não é rigorosa. O Primeiro-Ministro, eu devo dizer-lhe, está a ser de facto, tudo bem, ele disse do sábado, uma frase que eu achei muito particular e muito importante. Quando dizia que não se recorda, e eu também não, e os senhores também não, de um escrutínio e de uma campanha a este nível a um Primeiro-Ministro, ele já teve ocasião de dizer que sabem hoje todo o meu património, sabem onde moro, sabem qual é a minha estratégia pessoal e familiar, sabem os rendimentos dos últimos 15 anos, porque ele distribuiu-os. Mas ele disse uma coisa que para mim é muito importante para quem exerce as funções de Primeiro-Ministro. Ele disse, mas eu sou Primeiro-Ministro porque quis e porque o país me concedeu essa honra. E por isso eu tenho que estar disponível para este escrutínio. Mas eu quero acrescentar uma coisa que ele não disse, mas que eu sinto que devo dizer. O que ele não pode estar disponível é para a calúnia, para a insinuação e para a mentira completa. Isso é que ele não pode estar disponível. E eu acho que é isso que tem que acabar. Hugo Soares, não tivemos tempo para ir a tudo, mas vamos a um carne ao peixe rapidíssimo, é só uma, 2 opções. Foi uma pena, que eu queria falar muito mais sobre isto, foi mesmo Também uma pena. nós. Mas eu queria lembrar... Pode vir aqui um sob escuta e nós recebemos-lo e temos 40 minutos para falar sobre isso em breve. Agora temos só que avançar para ir à hora certa do noticiário. Vamos lá. Hugo Soares, vamos tentar lançar a trilha? Preferia ser sócio de Pedro Nuno Santos numa empresa de indústria do calçado ou sócio de André Ventura num escritório de advogados? Sócio de Pedro Nuno Santos numa empresa de calçado, porque o André Ventura, ninguém conta, ninguém fala, mas era técnico da autoridade tributária, portanto andava atrás de cobrar impostos e depois já era deputado, foi trabalhar para uma consultora, olha, veja lá, para uma consultora cuja especialidade era planeamento fiscal para as pessoas pagarem menos impostos. É curioso, não é? Mas ninguém fala sobre isso. Mas assim é. O que se faz está a ser injusto, porque isso já foi várias vezes perguntado a André Ventura, mas não é o objeto da nossa entrevista. Outra pergunta. A quem confiaria um segredo? A Marcelo Rebelo de Sousa ou a Luís Marques Mendes? A qualquer um dos dois. E quem é que levaria ao Bom Jesus de Braga? O Almirante Gouveia e Melo ou António Vitorino?
António Vitorino. Creio que a conversa seria muito mais interessante. Tem um grande sentido de humor. Quem levaria ao restaurante Maçã Verde? Rui Rio ou Manuel Atender? Levaria provavelmente o Dr. Rui Rio, sem dúvida nenhuma. E o Maçã Verde tem os melhores secretos de Lisboa. Passa a publicidade. Muito bem, por falar em segredos, por isso é que confiaria os segredos a Marcelo Rebelo de Sousa, certamente. Avançamos para a sobremesa, exatamente, aos dois. E a sobremesa, que é a música que nos trouxe, que é o Homem do Leme. Que queria explicar um bocadinho o porquê desta escolha, Hugo Soares. Explico em duas penadas. A primeira porque sei que é uma das músicas preferidas do Primeiro-Ministro e creio que também é uma homenagem que lhe faço, e a segunda porque ele é verdadeiramente o homem do leme, um homem sério, íntegro e que está a governar para resolver os problemas da vida das pessoas, que é isso que importa ao país. Obrigado, Hugo Soares, por participar nesta Vichy Soase especial. Está sempre, obviamente, convidado para voltar para as perguntas que não conseguimos fazer hoje. Muito obrigado. Obrigado, eu. Sozinho na noite, barco ruma para onde vai. Uma luz no escuro brilha direito, ofuscaste mais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé, mas vogando à vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. E uma vontade de rir nasce do fundo do ser. E uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder. No fundo do mar jazem os outros, os que lá ficaram. Em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé, mas vogando à vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. E uma vontade de rir nasce do fundo do ser. E uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder. No fundo horizonte sopra um murmúrio, para onde vai? Do fundo